Pessoal, vamos para a segunda parte aqui do Bandura, beleza? Vamos lá. Processo de aprendizagem de observação ou por observação. Gente, como falei antes, existe um olhar cognitivista por meio do Bandura. Então, quais são os processos de aprendizagem por meio da observação? Então, logo envolve o quê? Cognição. Então, se envolve cognição, ele está colocando o quê? Tentando divulgar o que ocorre no interior de todos nós. É daí que existe essa diferença com Skinner. Skinner não colocaria isso. Skinner, de colocar que o evento privado se organizaria por si mesmo. Não tem como ser definido ou caracterizado. Mas enfim, Bandura coloca a cognição. Quem concorda ou discorda, fica à vontade, mas aqui é o olhar do Bandura. Gente, quando a gente fala de processo de aprendizagem, não é que uma acarreta a outra. Na verdade, as quatro são mútuas. Tem um funcionamento mútuo. Não é que um leva a outro. Um influencia no outro e assim por aí vai. Nós temos o processo de atenção, processo de retenção, processo de produção e, claro, processos motivacionais e incentivo, que não precisa estar em todos os processos de aprendizagem. Tem momentos que está presente, tem momentos que não. Os principais que estão mais são presentes são produção, retenção e atenção. Ou seja, vamos voltar um pouquinho aqui com características da situação. Modelo adquire status para ser seguido. Se ele adquire status para ser seguido, significa que o quê? No processo de aprendizagem por observação, o observador tem o quê? Uma atenção naquele status do modelo, aquele modelo que tem um status. Atenção. A atenção ao comportamento modelo varia em função das habilidades cognitivas e de percepção dos observadores e do valor do comportamento que está sendo modelado. Ou seja, para algo prender minha atenção de acordo com o modelo, depende o que? Da minha habilidade cognitiva de perceber o meu momento, minha maturação cognitiva. Será que a observação de uma criança é mesmo de uma pessoa adolescente, ou mesmo de um adulto jovem? Não. Depende muito do que? Da função e habilidade cognitiva. Ou como é que vocês podem perceber daqui a um tempo, quando vocês estiverem mais avançados no decorrer do curso, vai ter os processos de estágio. Vocês vão observar bastante a maneira como o professor ou explica o modelo, um comportamento tipicamente, entre aspas, meio que padrão, né? Para poder configurar aquela situação de atendimento. Seja qual área que você esteja trabalhando, clínica, organizacional ou escolar, entendeu? Vai ter o quê? Uma habilidade cognitiva. Desta habilidade cognitiva também vai ter o quê? A percepção dos observadores. No caso, eu observo, eu percebo você, eu observo você, escuto você, reparo em você. Desta percepção que é subjetiva, o que eu capto? Ah, eu quero ver qual é a melhor maneira para eu poder evitar problemas com meu professor. Outro observa, como é que eu posso aprender melhor a fazer esse trabalho? Ok? E o valor do comportamento que está sendo modelado. O que você quer com aquele comportamento que você quer adquirir, você quer modelar para alcançar? Por que ele é tão importante para você? Ok? Processo de retenção. Capacidade de lembrar o comportamento do modelo. Ou seja, não adianta a gente apenas perceber. Aqui envolve o quê? Memória. Retenção. E quando a gente vai reter, a gente, vamos dizer assim, você reteu a maneira como a pessoa se comportou, a maneira como a pessoa agiu. Você tem uma retenção mental de imaginar e tentar relembrar, seja como imagem,
ou seja, verbalmente, tipo, verbalmente, vamos dizer assim, ah, eu lembro que ele começou apertando aquele pedal na esquerda que tem o nome de embreagem, e aí ele pôde mexer naquela caixa de marcha e botou, acho que lá naquele número um. Percebe? Uma retenção que tenta ter um sistema de representatividade interna, seja por imagem ou verbal. Um exemplo, né? Eu estou fazendo atividade física e às vezes os professores não têm condições de poder nos acompanhar a todo equipamento, porque haja equipamento na academia, haja aluno na academia. É um para uma sala inteira. Qual foi a maneira que eles tentaram fazer? Mandaram para a gente um aplicativo, desse aplicativo tem o nome dos aparelhos e do exercício, e tem um vídeo de execução do aparelho. Vamos lá. Aquele modelo que faz a execução do aparelho, essa pessoa é um modelo para mim. Eu vou ter o que? Atenção do comportamento do modelo da pessoa que executa a atividade, né? E eu tenho condições de entender a habilidade e eu percebo aquele modelo e tudo mais. E qual é o valor do comportamento que eu estou modelando? Eu quero o quê? Executar da melhor maneira possível o exercício físico para, além de alcançar o ideal de exercício, o corpo que eu quero, desenvolvimento corporal, quero evitar também lesão. Beleza. Vi aquele modelo tal e fico na mente em execução para poder lembrar o que, é que a pessoa fez. Como é que ela agacha, como é que ela segura aquele halter ou aquela barra. Ela coloca de maneira a mão por cima, a mão por baixo, que o pessoal vai chamar assim de supinada ou não, é neutra ou não. Como é que ela enverga a coluna? Ela enverga, ela coloca mais curvilínea ou mais reta? Ela flexiona ou não a perna? Isso tudo o quê? Uma representatividade interna. Até que tem que momento não. Epa, lembrei agora. Ela não flexionava o cotovelo verbal. Beleza? Atenção, retenção. Processo de produção, né? Mesmo que eu tenha todos esses dois aqui, não significa que a gente vai fazer uma execução perfeita, né? Só os prodígios conseguem isso, né? Ou até aprimoram, né? E aí não tem jeito, a gente tem que aprender com a prática. Por mais que a gente tenha reparado, retido, tem a prática. E apenas observar não garante aprendizado, é preciso que a pessoa aperfeiçoe o movimento e tenha um retorno, um feedback, né? Em sua produção adequada. É o que acontece comigo, né? Tô lá eu praticando tal, com um videozinho tal, acredito que tô bombando, vem o professor fazendo, não, professor Marcel, tá fazendo errado. É brincadeira, né, rapaz? Apesar desses dois, não adiantou de nada. Precisa do feedback do professor para ele poder reparar que eu estou equivocado. Processos motivacionais de incentivo não é obrigatório ter, mas acontece. É uma forma de reforço vicariante que ajuda a atenção e a retenção serem maiores. Não significa que precisa existir e haver aprendizagem. O que quer dizer isso, né? Vou pegar um exemplo da própria academia, né? Eu esses dias estava acompanhando um novato, né? Um rapaz novato que tem um corpo ectomorfo, que é um nome que se dá a pessoas que têm o famoso magro, né? Magro, muito magro. E ele entrou na academia porque estava incomodado com o corpo dele, né? Muito incomodado com o corpo dele. Aí ele não sabia os equipamentos, eu me pediu para ajudá-lo, né? Eu ajudei e aí ele queria saber, né, qual é o meu objetivo, que não sabemos nada, tá pegando o quinto dia, não sabe os movimentos certos, eu acompanhei e tal. E eu falei assim, beleza, mas qual foi o seu plano de treino? Aí ele nem sabia responder. Eu falei, olha, tem três tipos, ó, tem força, hipertrofia e definição muscular para fisiculturista. O que você quer? Ele não sabia dar o nome. Ele apenas falou assim, olha, eu quero alcançar o corpo desse modelo aqui, dessa pessoa aqui. Eu fui ver, o cara é fisiculturista. Eu falei assim, olha, aqui está dizendo que o cara aqui é fisiculturista. Se é fisiculturista, já dou logo o retorno. Você está fazendo então um exercício errado, porque pela série, tu acha que você faz o quê? Hipertrofia. Tem que fazer outro modelo de treino. Olha o feedback que eu dei. Mas por que ele estava com vontade, muita vontade?
por conta daquela figura de corpo que ele queria tanto ter, porque ele viu a pessoa se esforçando, ele viu ele era antes, o que ele alcançou de corpo, então ele se viu semelhante àquela pessoa e estava muito motivada, né? E queria alcançar aquele corpo. Claro que ele não tinha ideia do que precisava fazer, né? Aí eu falei com ele, ó, nada contra tudo mais, mas saiba de uma coisa, para alcançar esse corpo é no mínimo 3 a 4 anos. 3 a 4 anos, isso, 3 a 4 anos, com 1 ou 2 dias de descanso corporal, até onde eu sei, e treino todos os dias, alimentação adequada, até consumo de água adequado, e te convido a você já repensar, evitar bebida alcoólica que quebra, evitar viver muito em perda de noite que também atrapalha no desenvolvimento e tal. Ou seja, se você quiser alcançar isso, tem todo esse processo todo, né? E ele até conheceu um dos fisiculturistas da academia que eu apresentei, e eu falei, olha, fala aqui com ele aqui. E ele assim, olhando com aquela admiração, né? Ah, eu cheguei em 3 a 4 anos, mas é com isso, é com aquilo, ttt, tal, até assim, se tu tivesse me visto, meu corpo era de uma pessoa com sobrepeso, eu alcancei, dá trabalho, mas é muito enriquecedor e tanto é que você já, dinamicamente, já faz isso toda hora. Então, cara, se quiser entrar nessa, tamo junto, precisa da minha ajuda tal, estamos aí, viu? Nossa, o cara ficou feliz, ou seja, reforço vicariante na ajuda na atenção e retenção. E ele batendo um papo, tentando aprender, sabe? Ou seja, aquela explicação, a pessoa que apareceu que é fisiculturista tornou-se o quê? Um incentivo a ele. Ok? Mais uma vez, tema envolvendo cognição, né? Cognição envolvendo modelagem, auto-reforço e auto-eficácia. Tem uma temática de self aqui, mas não é o mesmo self do Jung, não é o mesmo self do Rogers. O self, na visão do Bandura, é um funcionamento cognitivo que você faz por ti mesmo. Ou seja, não é o fenômeno cognitivo, não é aquele fenômeno psíquico de crescimento, como diz o Rogers, de desenvolvimento, ou aquela visão do Peirce, da Gestalt terapia, e muito menos é o arquétipo que indica a estruturação da psique do Jung, como também indica onde é a busca do processo de individuação. Na verdade, uma visão do Bandura de self é o lado cognitivo que você aplica a ti mesmo, para você dar solução à sua vida e tudo mais, ok? Bandura não considera como agente psíquico, mas sim um conjunto de processos e estruturas cognitivas relacionados a pensamento e atenção. Isso é a ideia de self para Bandura, tá bom? E nesse self temos nessa ideia de self, que envolve esse funcionamento cognitivo de processo, nós temos 2 processos: auto-reforço, auto-eficácia. Auto-reforço é uma forma de reforço auto-administrado, seja tangível, se dá um presente, como emocional, orgulhoso pelo seu próprio feito, ou punição auto-administrativa. Em outras palavras, vamos lá. Você está na fase que eu tenho certeza que você já passou por isso. Vou dar um exemplo, né? Pronto, a maioria das pessoas dirige, né? Quantas vezes você ficou assim, tipo, poxa, mas que erro bobo eu cometi, que barbeiragem. Essa ideia de auto-reforço. Você tem um auto-reforço administrativo porque você sabe que você cometeu um equívoco ao dirigir um carro, percebeu o erro e você coloca de maneira que é emocional, se dá um presente a um presente, né? Se dá um presente, é tangível, porque você também pode perceber e definir como, e muitas das vezes envolve o que é uma questão emocional, porque você pode muito bem se auto-reforçar ou ter. Oh, perdão, gente. Perdão. Auto-reforço pode ser reforço auto-administrativo que você se dá de maneira ao se elogiar, ou punição auto-administrativa que você se cobra, se reclama por ter feito uma coisa errada. Se você dizer que você acertou na prova, você fala assim, acertei, eu sabia, uhul, fiz a coisa certa. Ou se você reconhece que você fez alguma coisa errada, você diz, poxa, presta mais atenção, para eu nunca mais cometer uma bobagem dessa. Essa é uma forma de auto-administração que a própria pessoa faz
e graças ao que a um funcionamento que cognitivo, um processo cognitivo defendido por Bandura, de você se auto dar valor naquilo que você aplica, seja de orgulho por ti mesmo ou não. Deste auto-reforço, nós temos outro processo cognitivo, que é o seguinte, é o sentimento de adequação, eficácia e competência para lidar com a vida. Se você reconhece que você é capaz de fazer algumas coisas e se auto-reconhece e se elogia, muitas das vezes isso remete você a ter o quê? Mais auto-eficácia, mais sentimento de adequação e de crença em ti mesmo de que você seja capaz de lidar com as coisas da vida. Quantas vezes você vê assim de, poxa, se eu estou conseguindo aqui fazer a prova aqui do curso de psicologia, não é tão difícil assim o curso de psicologia, eu tenho certeza que você é uma boa psicóloga ou um bom psicólogo. Não está tão difícil assim, eu sei que tem obstáculo, eu sei que tem desafio, mas eu sei que eu sou capaz de conseguir. O Bandura diz o quê? Isso é o quê? Sinal de autoeficácia. Então, aquela pessoa que muitas vezes se dá muita punição, quantas vezes ela depois vai ter uma autoeficácia? Um sentimento de adequação? Muitas vezes não vai ter. Não vai ter. Não vai ter mesmo. Então, as pessoas precisam ter um momento de também se reconhecer para poder dar um sentimento mais adequado e competência e autoeficácia para lidar com a vida. Porque, claro, a vida não é fácil. A vida tem nossas privações e frustrações. É da vida. Mas se a gente também não se acredita, não se dá um merecimento, não se dá uma chance, a autoeficácia é zero. Tanto é que não adianta você ser bom em algo. Se você não se acredita, você não se permite. Ok? E claro, né? Da onde é que vem as fontes de informação para adquirir essa boa, adequada autoeficácia no sujeito? O Bandura já coloca. Aquisição de desempenho, experiência vicariante, persuasão verbal, estimulação fisiológica e emocional. Aquisição de desempenho é o que a gente fala aqui em cima, o processo de produção. Se a gente começar a produzir, a gente cada vez mais o que? Aumenta a nossa habilidade, nossa capacidade de aprender com as coisas. E ao desempenhar essas atividades e adquirir feedbacks, isso causa o quê? Um progresso na autoeficácia. Quando eu chego e falo assim, pô, fulano, parabéns, dessa vez você fez um trabalho maravilhoso. Melhorou bastante comparado à última vez. Tenho certeza, claro, que você tem só ressalva, cada pessoa é única, mas assim, eu dou mais chance de que você sente assim de que, pô, consegui, velho, que maravilha. Agora que eu me acredito que vai dar certo nesse curso. Tô errado? Será que já não aconteceu isso? Não só comigo, mas com outras situações envolvendo os outros colegas? Experiência vicária. Ver outras pessoas a terem um bom desempenho, oferta dá uma oferta de uma crença de que a pessoa que observa se sinta mais capaz de ter o mesmo desempenho. Quantas vezes você viu uma pessoa que é muito semelhante a ti e ela conseguiu alcançar aquele feito e você vê que, poxa, ela conseguiu e somos semelhantes. Ou quantas vezes você vê assim de, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. A experiência vicariante dá essa oportunidade para você poder o quê? Ter uma crença contigo mesmo. E ser capaz de ter o mesmo desempenho, ou até mesmo um desempenho a mais. Persuasão verbal. Lembrar a pessoa que ela é capaz de conseguir alcançar algo, mas claro, de acordo com a realidade. Quando você chega para a pessoa, isso é que eu deveria fazer? Não, tipo, eu tava aqui um tempo desse agora conversando com uma moça que ela está em dúvida, que ela não se acredita, que seja capaz de fazer mestrado e tudo mais. Mas por que tu não seria capaz de fazer mestrado? Porque eu não estou pronta, não sei o quê. Olha, eu vou te dar uma experiência minha, tá? E de outros colegas. Ninguém está 100% pronto, não. Tanto é que a gente faz mestrado por conta disso, a gente faz pesquisa por conta disso, porque não estamos prontos. E a pesquisa, quando você está em desenvolvimento, é uma amostra de que não estamos prontos. E ainda fechamos
Uma prova sempre com a nova abertura, de que, apesar de ter alcançado o título, o diploma e a pesquisa, ainda falta muita coisa. Não existe prontidão. E outra, a gente aprende também com a experiência do mestrado. Nunca estamos prontos realmente. Nunca estaremos. No sentido de desistir, mas saber que temos que ter humildade de estar sempre em um estudo, em um aprendizado constante. Ah, mas eu não me sinto habilitada para poder, porque eu vejo que as pessoas sabem muito mais. Como na vida, tem gente que vai saber muito mais do que você em muita coisa, devido à experiência, quanto ela se dedicou, ou porque a pessoa tem mais tempo de vida, adquiriu, ou ela tem muito mais habilidade com aquele assunto, mas eu duvido que a mesma pessoa vai saber muito do que nos seus particulares. Por exemplo, eu sei muito de psicanálise, comparado a ti, mas eu tenho certeza que você sabe muito mais da outra abordagem que você adota comparado a mim. Então, significa que só por conta disso eu não posso tentar fazer um mestrado? Você não pode tentar fazer um mestrado? E outra, você não é uma pessoa incompetente, ao contrário, você é responsável, você é dedicado, você ainda por cima é uma pessoa que não falta, é uma pessoa que se preocupa, leva a sério. Isso aí já são grandes ferramentas para você poder o quê? Fazer um bom acompanhamento para você fazer a sua pós-graduação. A situação é que você não se acredita e você está sendo muito ruim contigo mesma. Você está sendo muito desleal contigo mesmo. Porque o que em outras palavras podia ser visto como bandura? Essa pessoa de alto reforço, na verdade, ela está tendo o quê? Punição auto-administrada. É tão forte isso que a autoeficácia é reduzida. E aí precisa da persuasão verbal de uma outra pessoa para poder lembrar que ela é capaz. Estimulação fisiológica e emocional. A depender do seu estado físico e emocional, sua autoeficácia pode se elevar ou não. Quantas vezes você vê a criança que consegue fazer um feito de brinquedo e tudo mais, ela fica feliz, chega, comemora, pula, saltita, comemora. Naquele momento ela está adquirindo o que é autoeficácia. Pelo feito dela. Às vezes, realmente, depender do nosso feito físico, emocional, quanto você se dedicou àquele trabalho, viu o retorno, o reconhecimento, ou você se auto-reconheceu, você viu quanto você cresceu naquela atividade, você se deu algo. Aqui, ó, autoeficácia. E aí o que acontece, né? Agora vamos passar para aqui para a parte da desenvolvimento. O Bandura acompanhou também o desenvolvimento dos jovens até a fase adulta, né? Então vem aqui, estágio de desenvolvimento da modelagem e autoeficácia. Então, ou seja, ao mesmo tempo que tem uma mudança do comportamento devido ao modelo, uma questão mais de relação ambiental, né? Se a gente parar para pegar um pouco aqui de visão behaviorista, temos a questão aqui também de o que? Autoeficácia, que envolve o que? Cognição. Tudo bem que a gente não viu isso no texto, mas vamos dar um, um asterisco aqui de autoestima. Na infância, adolescência, vida adulta, jovem, adulto de meia idade e, claro, velhice. Na infância não tem para onde correr, gente. A criança não nasceu pronta, não nasceu desenvolvida, ela está em fase de desenvolvimento. O que acontece também como todas as demais abordagens, precisamos o que? Do cuidador. E este cuidador, aquela pessoa que cuida, e à medida que a criança vai crescendo, ela repara no quem? Nos modelos. Melhor, nos adultos, nos modelos. É aquela fase que a criança quer imitar o papai, quer imitar a mamãe, quer imitar o professor, quer imitar o irmão mais velho. É da criança. É da criança. E a depender do modelo que está presente a ela, ela vai seguir. Ok? Adolescência. Saiu da fase da infância, vem a fase da adolescência que envolve que novas competências e avaliações. Claro, né?
quando chegar na fase da adolescência, o adolescente ele não vai ter a mesma postura que uma criança, senão ele vai ser o quê? Excluído, criticado, reclamado. Também ele já tem uma outra postura de que ele não se vê mais como uma criança também, em alguns casos. Ele sabe que não tem como manter a conduta dele quando ele é criança, porque ele vai se queimar com os colegas, ou vai ser criticado pelos pais. Então ele vê também que já passou da hora, né? Então ele tem que adquirir o quê? Novas habilidades e competências, novos saberes, e saber avaliação, avaliar suas capacidades. Ou seja, é a fase que ele precisa saber o que, como é que eu posso fazer para poder ter uma melhor nota, ou melhor, ter muitos mais amigos, ou melhor, ter um namorado, ou ter uma namorada, ser uma pessoa menos odiada ou não. São esses exemplos que envolvem a questão da adolescência, porque provoca o quê? Uma ideia muito mais cognitiva, de tentar encontrar soluções e tomar decisões, tá? E claro, a depender da alta eficácia na infância, poderá ajudar na adolescência. O que quer dizer isso? A criança vai fazer seus feitos nas brincadeiras, mas precisa do quê? Mas precisa do reconhecimento dos cuidadores. Então, se o cuidador reconhece, elogia, fala, olha aqui, ó, vou botar aqui, ó, fonte de informação da eficácia. Se o adulto, o cuidador, reconhece por meio da persuasão verbal, mostra o lado, apresenta por meio do verbal esse lado fisiológico, emocional, vê a experiência, ajuda na adquisição a experiência vicariante e ajuda a criança a ter um alto desempenho, com certeza essa criança vai ter o quê? Uma autoeficácia muito saudável, muito mais forte. Ela vai se acreditar mais, vai se dar mais chances. Mas em alguns casos, os pais não dão isso para a criança. Então, quando chegar na fase adulta, a criança que deveria ter o quê? Uma competência de avaliar coisas para dar uma melhor oportunidade a ela própria, ela, pela falta de um apoio para a sua autoeficácia, ela se impede de poder ter o quê? Uma competência, uma avaliação melhor do seu comportamento. Então, isso, olha só, como já mais uma vez repercute a ideia da fase da infância como é importante, ainda mais no cuidado com, dos pais à criança, ou pais, não só pais, como professores, etc, tá? Saiu da fase da adolescência, vem a fase adulta. A fase adulta é dividida por dois caminhos, né? Na visão do Bandura. A primeira fase de adaptação, né? Compreensão das adaptação. É o momento que, mais uma vez, o jovem adulto está aprendendo a avaliar e está se capacitando porque ele tem novas adaptações, né? Ele vai ter outro tipo de relação nessa fase. Ele vai ter outro tipo de relação no trabalho, com os pais, vai casar, vai ter filhos. E para ter os resultados positivos que ele tanto almeja, é preciso que ele tenha uma alta eficácia elevada. É preciso que ele possa é, se acreditar que ele seja capaz de alcançar as coisas, né? E neste ponto é uma fase de muito aprendizado. Quando essa mesma pessoa chegar à fase meia adulta, né, que na época do, acredito que na época do Bandura é por volta dos 40 para 50 anos, é a fase que ele vai reavaliar a sua vida familiar, social e reavaliar a carreira. E aí o que acontece? Ou seja, isso aqui tudo ele já alcançou. Vamos dizer que ele alcançou todos os resultados dessa fase do jovem. Pode ser que dê certo. Realmente, no final das contas, ele conseguiu, deu certo, ficou positivo. Ele está reavaliando se continua ou não continua, vale a pena ou não. Ou, vamos dizer que deu errado. O que aconteceu para ter dado errado? O que aconteceu? O que eu preciso fazer? É daí que também é muito interessante, que também é uma fase em que ele reavalia a relação com as pessoas, reavalia a relação com os familiares, né? Então, ou seja, ele também está disposto a, quê? A reavaliar suas aptidões. Bandura, por outro lado, vai colocar que a pessoa, quando chega em estado da velhice, ele tem um declínio, devido à velhice, vai ter um declínio de faculdades mentais, físicas, e como chegou a fase da velhice que não tem mais o que desejar querer fazer, era a visão do Bandura, posso tentar da melhor maneira possível colocar nessas palavras, é o período que
As reavaliações para uma autoeficácia são muito difíceis, é muito raro, porque o idoso já não tem mais aquela ambição, já não tem mais aquele interesse, para ele estar tudo bem, já está na fase final para a vida dele, ele não vai querer uma outra coisa, né? Não vai querer algo. Então, é muito comum, na visão do Bandura, de que o idoso reduz sua autoeficácia. Então, se ele reduz sua autoeficácia, também ele reduz as atividades. Ele não se dedica tanto assim, como era antes, na fase da infância, adolescência e vida adulta. Ainda mais na parte jovem, né? Questões de natureza humana. Vamos lá, gente. Primeiramente, mais uma vez, vamos ver que Bandura trabalha muito a ideia da cognição, que é o uso mental da pessoa para buscar soluções, aprendizados, tomadas de decisões para a sua vida. E assim, com os dois processos que vocês aprenderam, né? Auto-reforço e auto-eficácia. O que acontece? Bandura ele tinha um lado muito otimista. Ele via que quando a pessoa quer, vamos dizer que tenha tido problemas, ela pode se dar o direito de poder lutar por algo melhor, mas para isso ela tem que partir de uma decisão, de uma avaliação das coisas. Mas para que isso aconteça, temos que ver que as pessoas também têm uma realidade. Então ele coloca o seguinte: questão de natureza humana. Nós temos o que? O determinismo recíproco, reciprocidade triádica. Determinismo recíproco. O comportamento é controlado pela pessoa, por seus progressos cognitivos e pelo ambiente através de eventos de estímulo social externo. Reciprocidade triádica, ou seja, três em uma reciprocidade de comportamento que envolve isso aqui, tá? O comportamento é determinado pela interação de variáveis comportamentais, cognitivas, ambientais e situacionais. Um complementa o outro, mas vamos lá. Quando a gente chega e... Como é que eu posso... Vou dar um exemplo na turma que eu dei, né? Eu vou ter um exemplo de um amigo que é militar, ele é da aeronáutica. Vem-se a pergunta, né? Por que esse cara decidiu ir para a aeronáutica? Porque um exemplo, né? Vou fazer uma coisa muito melhor. Vou fazer uma coisa muito melhor. Tem um antigo caso na França, lá no período da transição, começando no início da Idade Moderna, então tem os primeiros estudos sobre saúde mental, sanatórios e tudo mais. Aí teve um caso real de um grupo de homens que resolveram caçar nos bosques e encontraram um menino, né? É um caso real que estavam caçando bicho, achando que estavam caçando bicho, quando vai se deparou com um garoto, né? Um garoto de uns seus 9, 8 anos. E ao pegar o menino, né? O menino tinha comportamentos muito parecidos com um bicho, um animal, um bicho. Ficou famoso, e aí foi levado para o sanatório, e na avaliação dos médicos da época, nos sanatórios, eles declararam o seguinte: esse menino tem uma doença mental, com certeza, é um menino que tem uma doença mental. E aí um deles discorda, ele fala o seguinte: não, esse menino não tem uma doença mental. Na verdade, esse menino parece que ele foi abandonado quando era criança, conseguiu se virar, mas pela falta de um contato humano com uma outra pessoa que pudesse educá-lo, ele não conseguiria, ele não teria outra saída senão viver como um animal por conta da sua condição na rua, na rua não, na floresta. Ou seja, essa criança tinha um comportamento meio que animal porque por conta desse determinismo dele. Ele foi abandonado possivelmente na infância, viveu lá dentro
dessa floresta, até que teve contato humano quando foi caçado. E aí este doutor resolve adotá-lo e começa a o quê? A ensiná-lo, né? Claro que por mais que ele tivesse feito o melhor, realmente com um pouco de interação com a criança, essa criança desenvolve o quê? Mudanças comportamentais. Mas claro, ainda muito arraigado à situação que ele viveu, né? Que foi a questão da floresta. Então ele não adquiriu uma fala muito mais habilitada. Ele apenas conseguia soletrar algumas palavras, ele conseguia escrever algumas coisas. E claro, né, enquanto ele tinha uma postura muito mais paternalista educadora, a criada dele já tinha um cuidado muito mais maternalista, né? Então percebe-se que ele até desenvolveu muito afeto por eles dois, graças a esse cuidado de ambos, né? Tanto do médico quanto da criada. Tanto é que tem um filme antigo que retrata isso. É um filme em preto e branco. Agora eu não lembro do nome do filme muito bem. Se tiver uma oportunidade, eu coloco aqui na descrição do filme. Na descrição deste presente vídeo. E aí o que acontece é o seguinte: tem um dos momentos da cena que ele se preocupa o seguinte: o médico, né? E se esse jovem apenas me obedece por não me obedecer porque ele respeita meu comando, porque eu sou uma autoridade para ele? Será que ele conseguiria se defender se eu fosse injusto a ele? Que eu tivesse colocado, que mesmo que tivesse feito a coisa certa, ele protestaria que ele fez o certo e eu estou aplicando uma injustiça? É quando ele faz um exercício para o menino acerta o exercício, ele dá uma bronca e vai colocar o menino de castigo e o menino não aceita. Protesta tal, 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 tal. E ele, na hora, se sente aliviado. Dá para perceber que ele demonstra um alívio, né? Porque vê que o menino alcançou o aprendizado. Vai lá e abraça, né, o menino, né? Naquela versão de filme antigo. De que bom, sinal de que ele não vai ser uma vítima das circunstâncias, né? Da vida. Ou seja, para esse menino aprender um pouco da linguagem, das coisas, do que é justo, do injusto, é porque ele teve o quê? Essa reciprocidade no determinismo da situação, no sentido de que ter tido a sorte de ter sido encontrado pelos caçadores, de ter ido para o sanatório, e do sanatório um médico resolveu adotá-lo para poder ensiná-lo. Se não tivesse nada disso, vamos dizer que só foi caçado, jogado no sanatório, e ninguém tê-lo adotado, ou de nem ter sido encontrado nessa caça. Ou seja, o que ele teria aprendido de linguagem? Possivelmente nada. Ok? E claro, tem a questão triádica, né, que é a interação entre as variáveis comportamentais, cognitivas e ambientais, ou seja, a relação dele com o professor, o funcionamento cognitivo para ele poder aprender e, claro, as mudanças do comportamento para ele poder o quê? Ser reconhecido ou não, para ele mesmo perceber que precisa adotar um comportamento, ok? Outro exemplo, né? Tem uma série de exemplos aqui muito bons. Tem um caso também que aconteceu na França, que até tem um filme que retrata isso, um filme alemão, de um caso de um senhor que, sem brincadeira nenhuma, gente, você vai ficar pasmos, né? A pessoa passou cerca de 20 anos trancado em uma casa. Desde que nasceu, ele passou 20 anos trancado numa casa, cuidado por um senhorzinho que tinha o dever de, todo dia, alimentá-lo e dar-lhe água. Até hoje, esse caso é uma mistério de não saber quem foi os pais desse jovem, porque o senhorzinho não era pai dele, né? Não era pai dele. Ou seja, esse jovem, desde bebê, foi alimentado por esse senhorzinho, desde criança foi alimentado por esse senhorzinho aos seus 18 ou 20 anos. Nunca saiu de casa, tomava apenas banho de sol por meio da janela e tudo mais, mas nunca saiu, não teve nenhum tipo de interação. E o senhor cuidava dele como se ele fosse praticamente um animal. Um animal. Acho que não chega a ser animal. Tinha uma leve interação, né? Mas não era aquela coisa bem desenvolvida. O menino não sabia, o rapaz não sabia ler, o rapaz não sabia escrever, o rapaz não sabia conversar, o rapaz não tinha ideia de nada, né? E aí o que aconteceu? O senhorzinho, quando estava percebendo que estava ficando velho, podia morrer a qualquer momento, parece que ele deixou alguma carta para alguém avisando, alguma família avisando
sobre a existência desse rapaz, né? Aí uma família resolveu saber dessa casa, né? Abriu, a comunidade toda do vilarejo se deparou com a existência desse jovem. Ou seja, este jovem não tinha ideia nenhuma, não tinha ideia de comportamento social, de etiqueta, de cumprimentar, de falar nem nada. Ele começa a aprender tudo depois dos seus 20 anos. Dizem as más línguas que possivelmente ele podia ter sido um filho bastardo do Napoleão, que não queria assumir a criança, então mandou é, esse senhorzinho encarregado acho que da realeza a ter esse papel, né? Mas não se tem certeza ainda. Nunca se teve uma certeza. Então, o filme conta a história assim de tudo para esse jovem foi novo, né? Então, ele todo o tempo está tentando aprender, porque não só aprender em termos de informação, mas também assim de comportamento. Tanto é que ele tinha comportamento extremamente de uma criança. Não tinha noção de esperar a vez dele. Ele ia lá, pegava o de água da pessoa, e às vezes as crianças tinham que ensiná-lo como se comportava. E ele tenta acompanhar, por meio da observação, como as pessoas fazem. E claro, com a interatividade, ele começa a aprender e tudo mais. Então até que tem uma cena do filme que é bem assim, né? Que vai para um castelo, né? Eu já tinha aprendido um pouco sobre fábula, né? Ele vai para o castelo, vê o castelo é enorme, né? E ele fica admirado com o tamanho da construção e fala assim: gostaria de conhecer o gigante que montou esse castelo, que é a saída dele cognitiva. Ele sabia da história dos gigantes, e um castelo enorme e fez a associação. Para uma coisa dessa enorme ser montada foi por causa de um gigante. E o professor, que o guia, fala: não existem gigantes. Aí, e como é que foi não feito um castelo desse tamanho, se não foi um gigante? Porque eu sou tão pequenininho, eu não chego naquela altura lá em cima. Como é que a pessoa chegou até lá em cima para poder construir? E ele explica: porque existe uma coisa chamada escada. Escada? Escada. Aí vai lá, apresenta para o rapaz o que é uma escada. Ou seja, percebam que se não fosse por esses contatos situacionais de pessoas que intervêm e tudo mais, não existiria essa oportunidade de uma mudança cognitiva, como por exemplo o auto-reforço e auto-eficácia, como também o que desta auto-eficácia em desenvolvimento ou não, ver o que as variações do comportamento. Aí esse aqui é um exemplo final, né, que eu vou dar um exemplo, né, de um amigo, né, que é militar, da aeronáutica. Aí vem essa pergunta, né, ele é da região norte. Ele vem essa pergunta: de onde é que veio a ideia dele ser militar? Ah, professor, vai ver que é o parente dele e tudo mais, tal. Não tinha parente nenhum militar. O pai não era militar, a mãe não era militar, nenhum parente antecedente a ele era militar nem nada. Não era. Vai ver que ele viu o avião, é possível, ele viu o avião, mas será que em algum momento ele se acreditava que pudesse pilotar? É possivelmente que sim, é possivelmente que não. E desperta nele esse interesse de pilotar foi por uma coisa que acontecia na televisão. Às vezes aparecia um filme chamado Top Gun, do Tom Cruise. Todo mundo já assistiu? Eis o modelo que foi para ele. Depois que ele assistiu aquele filme do Top Gun, aquilo ali mexeu muito com ele. Ele ficou fascinado com aquele filme. Queria muito pilotar. Queria ter aquele lugar que nem aqueles atores estavam fazendo. Então o que eu digo a vocês? Que daquele caso do Top Gun que você viu de modelo, vou lá pegar aqui. Top Gun. Top Gun, que tem a questão da situação, né? Que passou na TV aberta. Ele estava assistindo naquela mesma hora e canal. Ou seja, ele tinha o que? Uma televisão. Se não tivesse uma televisão, seria mais difícil ele pensar em ser piloto de avião, possivelmente. Mais difícil. Despertou nele o que? Um interesse, né? Ou seja, tornou-se um modelo para ele. Um modelo que ele queria seguir. Mas o que adianta ele seguir se ele não se acredita? Ao contrário, ele tinha o quê? Na cognição dele? Cognição de auto-eficácia. Ele se acreditava. Mas para isso tinha que fazer o quê? Mudança de comportamento. Ele tinha o quê? Estudar mais. Cuidar do físico. E, claro, como ele assistiu o filme do Top Gun, que era o quê? De militares
da aeronáutica. Estou escrevendo aqui bem rápido, gente. O que ele fez quando se alistou? O alistamento é obrigatório aqui no Brasil, né? Outro facilitador, né? Alistamento militar é obrigatório. Ele decidiu escolher o quê? Aeronáutica. Ele decidiu aeronáutica. Ou seja, perceba a ideia do determinismo e a tríade. A situação, TV aberta, o alistamento militar, o fato de ter uma televisão, o fato de ter assistido um filme numa época tal que ele pôde assistir, ele podia estar sem ir para a escola, o ambiente, a cognição, o auto-reforço, a auto-eficácia, ele se acreditar de que seria capaz de poder alcançar, e claro, para isso teve o que? Mudar o comportamento dele, assistir como é que se faz para poder alcançar aquilo. E nisso ele alcançar o seu interesse e adquirir o que ele tanto gosta de ser, um militar hoje e hoje pilota avião. Então é isso, gente. Quando a gente fala também das questões de natureza humana, também do Bandura, é essa questão de positividade, de otimismo, da pessoa ter capacidade de poder decidir e escolher o que é melhor para a sua própria vida, viu? Então é isso, gente. Esse é o Bandura. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com ele, viu? Um forte abraço a todos.